No coração da Guerra Fria, um período marcado pela tensão e rivalidade entre as superpotências, a União Soviética abrigava um segredo inquietante: o poder da energia nuclear. Essa tecnologia não apenas prometia um futuro brilhante de progresso e prosperidade, mas também abria a porta para um abismo de incerteza e risco. Em um mundo onde o conhecimento se tornava uma arma e a ciência um pilar da ideologia, a energia nuclear emergiu como símbolo de uma nova ordem global. A década de 1950 foi um ponto de inflexão. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a URSS buscava reafirmar sua posição no cenário internacional. A corrida armamentista não apenas implicava a acumulação de arsenais nucleares, mas também a exploração de aplicações pacíficas da energia nuclear. Assim gestou-se um fervor pela pesquisa e desenvolvimento da energia atômica, impulsionado pelo desejo de demonstrar a superioridade soviética. O custo desse avanço é um tema de constante debate. O programa nuclear soviético, desde sua concepção, esteve imbuído de um espírito de urgência. À medida que os cientistas, sob a direção do governo, se mergulhavam no estudo da fissão nuclear, as primeiras usinas de energia começaram a surgir. A energia atômica, que havia sido durante muito tempo um mero conceito teórico, se transformou em um recurso tangível, capaz de alimentar cidades inteiras e fornecer luz na escuridão. No entanto, por trás dessa fachada brilhante, se escondiam riscos consideráveis. Os acidentes em instalações experimentais e a falta de uma cultura de segurança adequada eram sinais ominosos do que estava por vir. Os líderes soviéticos, como Nikita Khrushchev, viam na energia nuclear não apenas uma fonte de energia, mas um meio de projetar poder e prestígio. Em sua famosa frase "a energia nuclear é a energia do futuro", entrelaçava-se a ambição da nação com a esperança de um mundo em paz. A questão de se essa tecnologia era o caminho para um futuro luminoso ou um caminho para o caos é um tema de constante análise. As fábricas e laboratórios se tornaram verdadeiros templos da ciência, onde se forjavam novos reatores e se lançavam as bases de um império energético. Entre eles, o reator RBMK, projetado para ser o orgulho da engenharia soviética, erguia-se como um titã no horizonte. Sua construção na usina de Chernobyl não apenas representava um triunfo técnico, mas também um símbolo da ideologia soviética, onde a ciência e a política se entrelaçavam em uma dança perigosa. Era um monumento à fé no progresso, mas também um lembrete da fragilidade da vida humana diante da ambição desmedida. Enquanto isso, o pano de fundo da Guerra Fria oferecia um contexto ainda mais complexo. A desconfiança entre Ocidente e Oriente criava um ambiente em que a informação se tornava um recurso escasso e controlado. A propaganda era a ferramenta de escolha, e as conquistas no âmbito nuclear eram apresentadas como vitórias heróicas. A verdade que se escondia atrás das cortinas do poder, e os segredos que aguardavam ainda nas profundezas das instalações nucleares soviéticas, são um tema de grande interesse. Os cientistas, presos nesse emaranhado de ambição, enfrentavam desafios implacáveis. A falta de recursos, a pressão para cumprir prazos e o secretismo do regime criavam um caldo de cultivo para erros fatais. A história da energia nuclear na União Soviética não era simplesmente uma crônica de conquistas, mas um relato de sacrifícios e decisões questionáveis. Em sua busca por demonstrar sua supremacia, o Estado soviético frequentemente ignorava os avisos de seus próprios especialistas, deixando à mostra uma vulnerabilidade que, embora latente, se intensificaria no futuro. Assim, nesse contexto de esperança e temor, Chernobyl começava a tomar forma, um lugar que, para muitos, simbolizaria o pináculo do engenho humano e, paradoxalmente, seu maior fracasso. A usina se erguia como um farol de progresso, mas em seu interior abrigava um reator que, por seu design e operação, se tornaria um risco de grande magnitude. Enquanto o mundo olhava para o outro lado, a maquinaria do progresso avançava, deixando em seu rastro avisos ignorados e decisões arriscadas. À medida que nos aprofundamos nesta história, uma pergunta paira no ar.
A forma como um símbolo de poder e avanço pôde se transformar em um epicentro de horror e devastação reside nos fundamentos da usina de Chernobyl, onde a ambição humana e a tecnologia se entrelaçam em um delicado equilíbrio. No próximo capítulo, exploraremos o nascimento de Chernobyl, uma usina que prometia um futuro brilhante, mas que, em seu caminho para a criação, já continha sementes de sua própria destruição. Você está gostando do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa era de esperança e desconfiança em que a energia nuclear se erguia como um farol de progresso não tardaria a dar lugar a uma ambição desmedida. Nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, ansiosa para demonstrar seu poderio e sua capacidade tecnológica ao mundo, iniciou o planejamento do que se tornaria um símbolo de seu triunfo, a usina nuclear de Chernobyl. A decisão de edificar esta instalação não apenas respondia à necessidade de energia, mas também buscava consolidar um legado de grandeza que teria um forte impacto na Guerra Fria. A escolha do local, situado nas proximidades da pequena cidade de Pripyat, não foi casual. A região, com seus vastos recursos hídricos e sua proximidade ao rio Pripyat, oferecia as condições ideais para o resfriamento do reator e o fornecimento energético. A questão sobre se realmente se considerou o impacto a longo prazo dessa instalação no ambiente e na comunidade é um tema de constante debate. Nos planos traçados por engenheiros e funcionários do Partido Comunista, esse aspecto se desvanecia diante da perspectiva de um futuro brilhante. A usina, que contaria com 4 reatores RBMK, foi concebida em um contexto de rivalidade internacional, onde cada avanço se tornava um ato de propaganda. A construção começou em 1970, e à medida que os alicerces se erguiam, também crescia a expectativa. O Estado soviético, alardeando essa obra monumental, via em Chernobyl a representação de sua capacidade de desafiar o Ocidente. Mas por trás dessa fachada de sucesso, se ocultavam dilemas éticos e decisões arriscadas. Os engenheiros, muitos deles jovens com uma fervorosa lealdade ao sistema, enfrentaram desafios técnicos sem precedentes. Apesar dos padrões de segurança estabelecidos, a pressão para acelerar a construção e colocar a usina em funcionamento cresceu. Os prazos foram encurtados, e com isso, as medidas de segurança se tornaram um eco distante nos planos originais. A questão de se a ambição do progresso era suficiente para justificar a omissão das precauções necessárias, é um tema de constante análise. As decisões tomadas durante a fase de construção revelaram a natureza do sistema soviético, uma estrutura hierárquica onde o cumprimento de objetivos se sobrepunha ao bem-estar humano. Os trabalhadores, motivados por um fervor patriótico, muitas vezes ignoravam os sinais de advertência que sugeriam que algo não ia bem. A cultura do sucesso a qualquer custo se tornou um mantra perigoso, e as advertências de especialistas sobre o design do reator RBMK foram desconsideradas. Era o preço que se pagava pelo desenvolvimento de um emblema de poder, um preço que com o tempo se revelaria devastador. À medida que a usina se aproximava de sua conclusão em 1979, a propaganda estatal começava a florescer. A inauguração foi celebrada como um triunfo da engenharia soviética. A narrativa oficial glorificava cada avanço e cada quilowatt produzido como um passo em direção ao futuro. Mas, por trás dos grandes discursos e das cerimônias, a sombra da incompetência administrativa espreitava. Os engenheiros e operários que trabalhavam em Chernobyl eram, em sua maioria, jovens que haviam crescido com a ideologia de que a tecnologia poderia conquistar qualquer desafio. A questão sobre se haviam sido preparados para enfrentar o verdadeiro enigma da energia nuclear é um tema de grande interesse. Enquanto a usina começava a operar, a atmosfera de otimismo impregnava a população local. Pripyat, uma cidade construída para abrigar os trabalhadores da usina, se transformou em um símbolo de progresso. As famílias se estabeleceram em um ambiente que prometia prosperidade, e a vida cotidiana se entrelaçou com a história de Chernobyl. No entanto, o mesmo progresso que trazia a esperança, também semeava sementes de um futuro incerto. À medida que os anos avançavam, o reator se tornou um personagem por si só,
uma entidade que, embora ostensivamente controlada, mantinha um poder latente. Os anos de operação de Chernobyl foram marcados por uma série de incidentes menores, que foram silenciados ou minimizados pelas autoridades. Cada um desses eventos, um pequeno eco do que estava por vir, era arquivado em um canto escuro da história da usina. As advertências sobre a instabilidade do reator RBMK foram ignoradas, como se a história estivesse destinada a se repetir em uma tragédia que se aproximava. A questão sobre quem poderia ter imaginado que o emblema da glória soviética se tornaria um símbolo de sua queda é um tema de constante análise. A culminação deste capítulo na história de Chernobyl não é apenas uma lição sobre a ambição desmedida, mas também um convite à reflexão sobre o legado que se deixa para trás. A usina, em seu esplendor, projetava uma imagem de invulnerabilidade, mas era apenas uma questão de tempo antes que as fissuras começassem a aparecer. Com o pano de fundo de um progresso inquebrantável, erguia-se a figura do reator RBMK, cujo design e funcionamento encerrariam segredos que mudariam o destino de milhares. As decisões que levaram à sua construção e operação logo se tornariam advertências, e o futuro de Chernobyl se tornaria um cenário complexo que muitos desejariam desvendar. Assim, enquanto a usina se preparava para seu papel inevitável na história, a inquietação pairava sobre o horizonte, à espera da noite de 25 de abril de 1986, quando a tragédia começaria a se desenrolar com um estrondo ensurdecedor. Essa visão de progresso que a União Soviética pretendia projetar através de Chernobyl se sustentava na ambiciosa engenharia do reator RBMK. Este modelo, concebido na década de 1960, tornou-se um símbolo da era nuclear soviética. Mas sob sua brilhante fachada, se ocultavam características e riscos que, com o tempo, se transformariam em uma combinação fatal. O reator RBMK, que significa Reator de Água à Pressão de Grafite, foi projetado para ser um titã da produção de energia. Sua estrutura se sustentava em um coração de grafite, que servia como moderador para desacelerar os nêutrons e manter a fusão nuclear. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, o RBMK utilizava a água como refrigerante, o que o tornava único e, ao mesmo tempo, potencialmente perigoso. A forma como um design tão inovador pôde se tornar um catalisador de desastre é um tema de constante estudo. O RBMK contava com um sistema de combustível que permitia a recarga em linha, uma característica que prometia eficiência e continuidade na produção. No entanto, essa capacidade também era uma arma de dois gumes. Em caso de um mau funcionamento, os operadores se viam presos em um labirinto de decisões críticas, onde cada erro poderia ter consequências catastróficas. As instruções para manusear o reator eram complexas e, em algumas ocasiões, contraditórias. A questão sobre se estavam realmente preparados para enfrentar as falhas que poderiam surgir é um tema de grande interesse. Uma das características mais inquietantes do RBMK era seu coeficiente de reatividade positivo em baixas potências. Em termos simples, isso significava que em certas condições, um aumento de potência poderia levar a um incremento descontrolado da reação nuclear, um fenômeno que poderia desencadear uma série de eventos devastadores. Os engenheiros sabiam desse risco, mas a pressão para cumprir com os exigentes padrões de produção eclipsou os avisos. A razão pela qual os sinais de perigo que já se vislumbravam no horizonte foram ignorados é um tema de constante análise. A estrutura do reator era também um testemunho da ideologia soviética. Com um design que permitia a manipulação de seus componentes pela parte superior, acreditava-se que os engenheiros poderiam trabalhar com eficácia, mesmo sob condições adversas. No entanto, essa concepção de acessibilidade era enganosa, pois a complexidade do sistema e a falta de formação adequada para os operadores criavam um caldo de cultivo para o erro humano. A questão sobre quantas vezes a arrogância do design havia minado a segurança é um tema de debate. Os sistemas de segurança do RBMK eram, em teoria, uma rede de proteção contra falhas. No entanto, sua implementação era deficiente, e as auditorias de segurança eram com frequência mais simbólicas do que funcionais. As anomalias encontradas ao longo dos anos foram muitas vezes ignoradas ou simplesmente desconsideradas.
A situação se agravava pelo contexto político da época, onde o sucesso e a eficiência eram mais valorizados do que a transparência e a segurança. A questão de se uma cultura organizacional tão rígida poderia ter contribuído para a criação de um ambiente propício ao desastre é um tema de grande interesse. À medida que se aproximava a fatídica noite de 25 de abril de 1986, o reator RBMK estava situado em um delicado equilíbrio. O teste de segurança que seria realizado era uma oportunidade para demonstrar a confiabilidade do sistema, mas também era um convite ao caos. A falta de preparação e os protocolos inadequados se uniram em uma dança macabra, onde a inexperiência e a pressão do tempo se tornavam ingredientes de uma tempestade perfeita. A questão de se era realmente possível que um simples erro humano pudesse desencadear uma tragédia de tais proporções é um tema de constante análise. A história do reator RBMK nos oferece mais do que um simples relato técnico. É um espelho no qual se refletem as ambições, os erros e as omissões de uma era. Cada componente do reator, cada decisão tomada pelos engenheiros e trabalhadores da planta, se entrelaça com o destino de milhares de vidas. À medida que a sombra do desastre se aproximava de Chernobyl, a história se dirigia inexoravelmente para um clímax que mudaria o curso da história nuclear para sempre. No próximo capítulo, nos mergulharemos na noite de 25 de abril, onde os preparativos para o teste de segurança se tornariam um prelúdio à catástrofe e os ecos das decisões tomadas ressoariam em um futuro incerto. A forma como o caos se desataria em um lugar onde a engenharia havia sido considerada infalível é um tema de grande interesse. A resposta a essa pergunta aguarda na penumbra da história. Essa promessa de progresso tecnológico, que vibrava no ar da União Soviética, seria eclipsada por uma tragédia iminente. No dia 25 de abril de 1986, na usina nuclear de Chernobyl, estavam sendo feitos os preparativos para um teste de segurança que, à primeira vista, parecia ser um simples procedimento rotineiro. No entanto, sob a superfície dessa atividade aparentemente inofensiva, gestava-se um problema que mudaria para sempre o rumo da história. A noite caía com um manto de tranquilidade enganadora sobre a central nuclear. O reator número 4, um colosso de aço e concreto, se preparava para um teste que deveria avaliar sua capacidade de resfriamento diante de uma possível perda de energia. Esse teste, projetado para simular uma interrupção no fornecimento elétrico, tinha como objetivo garantir que o sistema de refrigeração continuasse funcionando, mesmo nas condições mais críticas. A questão de quem poderia ter imaginado que esse ensaio se tornaria o catalisador de um desastre sem precedentes, é um tema de constante debate. Os operários, confiantes no design robusto do reator RBMK e em sua própria experiência, se encontravam na sala de controle, onde a atmosfera se impregnava de um ar de expectativa. Os chefes de turno, entre eles Viktor Brukhanov e Anatoly Dyatlov, se preparavam para colocar em prática um procedimento que já havia sido discutido e ensaiado em múltiplas ocasiões. No entanto, a falta de compreensão sobre os perigos inerentes à operação do reator e a pressão para cumprir com os ditames de seus superiores se tornariam uma sombra que pairaria sobre a planta naquela noite. Enquanto isso, o relógio marcava as horas, e a cada segundo que passava, a tensão aumentava. Alguns minutos antes do teste, ocorreu uma falha no sistema de controle, o que levou à decisão de continuar com o experimento apesar dos alarmes que deveriam ter soado nas consciências dos operários. A questão de se o desejo de demonstrar a eficiência do sistema superava o bom senso é um tema de constante análise. A hierarquia soviética, com sua implacável necessidade de mostrar resultados, havia criado um ambiente em que a segurança se tornava uma mera formalidade. Por volta da 1h23 da manhã da madrugada, foram dadas as ordens finais para iniciar o teste. A partir desse momento, um coquetel de erros humanos e falhas técnicas começaria a destilar-se em uma bomba-relógio. A redução de potência, que era essencial para o ensaio, foi realizada de maneira imprudente, levando a uma instabilidade crítica no reator. Em um instante, as luzes da sala de controle começaram a piscar, e a tensão podia ser cortada com uma faca. Era o prelúdio de uma tragédia na qual os protagonistas, cegos pela confiança e pela pressão, se tornariam protagonistas de um desastre inimaginável.
No coração da planta, a temperatura do núcleo começava a elevar-se a níveis perigosos. Os alarmes, que deveriam ter soado como advertências, tornaram-se um simples murmúrio em meio ao caos. A quantidade de vezes que os sinais de alerta foram ignorados e que a precaução foi adiada em nome do progresso é um tema de constante estudo. O teste de segurança, projetado para proteger a humanidade, se transformaria em um ato de autossabotagem. Os minutos se tornavam eternidades, e quando o reator alcançou um ponto crítico, a pressão interna tornou-se insustentável. A combinação de um design defeituoso e decisões precipitadas culminou em uma explosão que ressoaria além das fronteiras da Ucrânia, levando consigo um legado de sofrimento e mistério. A noite de 25 de abril se tornaria parte da história como a noite em que a temeridade e a arrogância humana se encontraram com um destino trágico. O desastre de Chernobyl não apenas marcaria um marco na história da energia nuclear, mas também revelaria a fragilidade da confiança depositada na tecnologia. A pergunta que ficou no ar foi se esse desastre poderia ter sido evitado. A resposta, cercada de sombras e segredos, continua sendo um tema de debate e reflexão. À medida que a escuridão se apoderava da planta, os ecos da explosão começaram a viajar, não apenas através do espaço físico, mas também através do tempo. A história da energia nuclear, uma vez considerada como o futuro brilhante da humanidade, se tornaria um lembrete sombrio da responsabilidade que vem com o domínio da ciência. Nos dias seguintes, as consequências daquela noite fatídica se desatariam, quando a fumaça e a radiação se tornariam os protagonistas de uma tragédia que ainda ressoa na memória coletiva. A explosão do reator número 4 não apenas alteraria a vida daqueles que estavam em Chernobyl, mas também marcaria o início de uma nova era na percepção da energia nuclear. A história da noite de 25 de abril de 1986 é, em sua essência, um lembrete de que a busca pelo progresso deve ser acompanhada de uma vigilância constante. E assim, o mistério de Chernobyl nos leva a explorar os eventos imediatos que desencadearam sua devastação, começando com a explosão que selaria o destino de muitos e o futuro de uma nação. Naquela noite, o ar em Chernobyl estava carregado de tensão. O relógio marcava 1h23 da manhã do dia 26 de abril de 1986, e no coração da usina nuclear, o reator número 4 aguardava o início de um teste de segurança que se tornaria um capítulo sombrio da história. No entanto, o que os engenheiros e operadores acreditavam ser uma rotina a mais se transformaria em um cenário complexo cuja reverberação se sentiria ao longo do tempo. O primeiro momento crítico ocorreu quando, em meio à escuridão, a equipe começou a preparar o reator para o teste. À medida que as horas avançavam, a pressão dentro do núcleo do reator se mantinha em níveis críticos, enquanto os operadores, sob a direção do engenheiro Anatoly Dyatlov, ignoravam os avisos que surgiam nos painéis de controle. A questão sobre se a ambição de demonstrar a segurança do sistema havia ofuscado o senso de perigo é um tema de constante análise. Às 1h23 e 40 segundos, a situação se tornou explosiva. Um aumento repentino no fluxo de água de refrigeração causou uma reação incontrolável. A temperatura no núcleo alcançou níveis insustentáveis, superando os limites estabelecidos. Naquele momento, o reator se tornou uma panela de pressão, acumulando energia que estava prestes a ser liberada de forma catastrófica. Os pensamentos que cruzaram a mente de Dyatlov enquanto ele percebia que as decisões tomadas haviam conduzido a um destino inevitável, são um tema de grande interesse. Em um instante o caos tomou o controle. Às 1h23 e 44 segundos, o núcleo do reator explodiu. A força da detonação foi tão poderosa que desmantelou a tampa do reator e lançou uma nuvem de material radioativo ao ar. As paredes de concreto que uma vez protegeram o reator foram arrasadas, e o céu se iluminou com uma luz sobrenatural. A questão sobre se alguém poderia ter imaginado que um momento de imprudência poderia levar à destruição de um titã tecnológico é um tema de constante debate. Os operadores, aterrorizados, observaram enquanto as chamas devoravam o edifício de contenção do reator, e a radiação começava a se liberar para o mundo exterior. Era um momento de horror indescritível,
onde a combinação de erros humanos e falhas de design se entrelaçava em uma dança mortal. Às 1h24 da manhã, a usina se tornou um inferno radioativo. O eco da explosão ressoou não apenas no coração de Chernobyl, mas também nas vidas de milhares de pessoas que residiam na cidade próxima de Pripyat. Em questão de minutos, uma tragédia silenciosa começava a se desenrolar. A usina nuclear, que havia sido um símbolo de progresso, se transformava em um emblema da fatalidade. A questão sobre quem poderia ter previsto que o sonho nuclear se tornaria um pesadelo é um tema de constante reflexão. Enquanto a fumaça e as chamas se erguiam em direção ao céu, os bombeiros, ignorantes do perigo que os aguardava, foram os primeiros a responder à emergência. Equipados com extintores e coragem, se aproximaram da usina, enfrentando o desconhecido. No entanto, a magnitude do desastre ainda era um mistério para eles. A questão sobre se poderiam imaginar a sombra que pairava sobre suas vidas é um tema de grande interesse. À medida que os minutos se transformavam em horas, a confusão e o pânico começaram a dominar a usina. Os sistemas de segurança, em uma reviravolta irônica do destino, falharam em fornecer as informações necessárias para conter o desastre. No centro da crise, Dyatlov e sua equipe lutavam para recuperar o controle, tentando restabelecer a normalidade em um ambiente que se tornara insustentável. Mas a realidade era inegável, já era tarde demais. Às 1h30 da manhã, enquanto os alarmes soavam, e o pessoal se aglomerava nos corredores, a magnitude do que ocorrera começava a se tornar evidente. A radiação havia começado a vazar, e o temor se apoderava de todos. As decisões que haviam sido tomadas nas horas anteriores, impulsionadas pela inércia e pela urgência, se tornavam um lembrete arrepiante das vulnerabilidades humanas diante da tecnologia. A questão sobre se estariam preparados para enfrentar as consequências de suas ações é um tema de constante debate. As primeiras luzes do amanhecer revelaram uma paisagem devastada. A usina nuclear, que uma vez foi um símbolo do poder soviético, erguia-se como um monumento ao fracasso. A explosão do reator número 4 não apenas havia liberado radioatividade ao meio ambiente, mas também desencadeado uma série de eventos que mudariam o curso da história. Uma sombra pairava sobre a União Soviética, e seus efeitos seriam sentidos muito além das fronteiras de Chernobyl. A manhã do dia 26 de abril de 1986 marcou o início de uma nova era, uma era impregnada de incerteza e temor. À medida que o sol se erguia, a usina e seus arredores se tornavam um cenário de desolação. Mas o verdadeiro impacto da tragédia ainda estava por ser revelado. A luta para entender e conter o desastre começaria em breve, e com ela, a história daqueles que enfrentaram o inimaginável. Neste contexto de caos e desespero, as primeiras tentativas de controle do desastre surgiriam, marcando o início de uma luta titânica. A questão sobre se seriam suficientes para mitigar as consequências de uma explosão que ressoaria através de gerações, é um tema de grande interesse. A resposta a essa pergunta se revelaria nos momentos seguintes, enquanto os ecos da tragédia começavam a tomar forma. Você está gostando do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Naquela noite fatídica de 25 de abril de 1986, um presságio sombrio já pairava sobre a usina de Chernobyl. Mas os trabalhadores, imersos em suas rotinas e protocolos, não podiam antecipar a magnitude do desastre que estava prestes a se desencadear. A explosão do reator número 4 havia sido um eco devastador, um grito de advertência que ressoaria não apenas nas paredes da usina, mas também ao longo da história humana. Nos momentos posteriores à catástrofe, o caos tomou conta das instalações e a realidade rapidamente se transformou em um enigma aterrador. Os primeiros a responder foram os operários e técnicos que, apesar do estrondo ensurdecedor e da nuvem de fumaça radioativa que se erguia, enfrentaram o desconhecido com uma mistura de incredulidade e coragem. Em meio à confusão, a pergunta que pairava no ar era como reagir diante do inexplicável. Os gritos de alarme ecoavam pelos corredores, enquanto alguns se aventuravam a investigar a origem da explosão.
A visibilidade era escassa, e os flashes de luz provenientes do núcleo exposto do reator iluminavam uma paisagem que parecia saída de um pesadelo. Os homens da usina, muitos deles formados na ideologia do trabalho coletivo e lealdade ao Estado, não pararam. Movimentaram-se com um propósito renovado, decididos a controlar o desastre. No entanto, o que não sabiam era que a radiação, invisível e silenciosa, já começava a cobrar seu preço. As unidades de segurança enviadas para avaliar a situação enfrentaram uma revelação aterradora. O reator não apenas havia explodido, mas havia liberado uma quantidade de radiação sem precedentes. Enquanto isso, na sala de controle, as telas piscavam com leituras alarmantes. Os operadores, paralisados pelo medo, lutavam com o dilema de informar seus superiores sobre a magnitude do acidente ou continuar na batalha solitária para conter o desastre. A questão de por que em um momento tão crítico a verdade parecia um luxo impossível é um tema de constante análise. Nas horas que se seguiram, a confusão se transformou em desespero. Os trabalhadores começaram a experimentar sintomas estranhos, tonturas, náuseas, uma sensação que muitos descreveriam como uma presença opressiva. A radiação se infiltrava em seus corpos, testemunhando de um inimigo que não podiam ver nem compreender. Em uma tentativa heróica de mitigar a catástrofe, os engenheiros e técnicos iniciaram um plano arriscado: a injeção de água para resfriar o núcleo do reator. No entanto, as condições eram caóticas. Os sistemas de segurança haviam falhado, e o tempo se tornava um adversário implacável. Em meio a essa batalha contra o desconhecido, surgiam perguntas fundamentais. A questão de se a engenhosidade humana poderia realmente prevalecer sobre a natureza desatada e quais sacrifícios seriam necessários para deter esse monstro é um tema de constante debate. Enquanto isso, a usina se enchia de uma densa neblina, um manto de incerteza que refletia a angústia coletiva. À medida que os minutos se transformavam em horas, a magnitude do desastre começava a se filtrar lentamente para o exterior, como um segredo sombrio, que se resistia a ser revelado. Os trabalhadores, presos em um ciclo de ação e reação, compreendiam que sua luta não era apenas contra o tempo, mas também contra um sistema que falhou em prever as consequências de sua própria criação. O relógio avançava, e a noite se tornava cada vez mais inquietante. Do lado de fora, os primeiros relatos da explosão começavam a vazar para os meios de comunicação, embora o verdadeiro alcance da tragédia permanecesse oculto atrás da cortina do secretismo soviético. A questão de se este seria um momento de revelação ou um novo enigma mais profundo é um tema de grande interesse. Enquanto o mundo dormia, a usina de Chernobyl se tornava um campo de batalha, onde o heroísmo e o desespero se entrelaçavam em um abraço mortal. Finalmente, ao amanhecer, a magnitude do desastre começava a ser evidente. Os esforços para controlar o reator continuavam, mas a sombra da radiação se expandia, e com ela, a certeza de que as vidas de milhares de pessoas estariam irrevogavelmente alteradas. A luta não havia feito mais que começar, e as decisões tomadas nessas primeiras horas teriam repercussões que ressoariam ao longo das décadas. Enquanto o sol se erguia sobre o horizonte, iluminando a usina em um brilho quase real, o governo soviético ainda se debatia entre a verdade e o silêncio. A resposta oficial estava a caminho, mas o eco do desastre ressoaria com uma força implacável. Neste contexto de desinformação e mistério, a evacuação de Pripyat se tornaria um ato crucial que mudaria o rumo da tragédia. Os segredos que aguardavam ainda nas profundezas desta catástrofe são um tema de grande interesse. A história de Chernobyl mal começava a se desvelar. Essa crise não tardaria a revelar as sombras que pairavam sobre a União Soviética. Nas primeiras horas de 26 de abril de 1986, enquanto o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl ardia em chamas, o eco da tragédia ressoava em silêncio nos corredores do poder soviético. À medida que os primeiros flashes de radiação se dispersavam no ar, o regime enfrentava uma decisão crucial. A questão de admitir a magnitude do desastre ou manter o segredo sob uma camada de névoa informativa é um tema de constante análise. A resposta foi rápida e contundente. Em um sistema onde a verdade era um luxo e o controle da informação um imperativo, o Comitê Central do Partido Comunista decidiu minimizar o impacto do acidente.
Nos dias posteriores à explosão, a narrativa oficial foi tecida em um labirinto de desinformação e ocultamento. Os líderes soviéticos, guiados pelo desejo de proteger a imagem do Estado, optaram por classificar o incidente como um evento menor, um acidente que poderia ser controlado sem causar alarme. Enquanto isso, a cidade de Pripyat, que abrigava os trabalhadores de Chernobyl e suas famílias, continuava sua vida cotidiana, alheia à catástrofe que se desenrolava ao seu redor. As autoridades, temerosas de que o pânico se apoderasse da população, postergaram a evacuação, permitindo que milhares de residentes inalam o ar contaminado. A questão de se foi uma mera questão de ordem pública, ou se havia algo mais sinistro em jogo, é um tema de constante debate. O silêncio oficial se estendia como uma sombra, cobrindo não apenas Pripyat, mas toda a região. Os primeiros relatos sobre a explosão foram ocultados sob uma cortina de silêncio, e os meios de comunicação controlados pelo Estado mal ecoaram o desastre. Nas conferências de imprensa, os funcionários minimizavam os riscos, desenhando uma imagem de controle que contrastava fortemente com a realidade caótica na usina nuclear. A falta de informação veraz se tornou um aliado do pânico, criando um vazio que seria preenchido por rumores e especulações. Nesse contexto, a comunidade internacional começaria a receber fragmentos de informação. À medida que os ventos levavam a nuvem radioativa através da Europa, os governos dos países vizinhos começaram a levantar perguntas inquietantes. Os alarmes foram acionados, mas a resposta soviética continuava sendo um enigma. Mesmo assim, a União Soviética tentou manter a narrativa de que tudo estava sob controle, enquanto os cientistas e especialistas começavam a olhar com preocupação para o horizonte radioativo. As decisões tomadas pela liderança soviética não apenas representavam uma tentativa de preservar a imagem do país, mas também refletiam a profunda desconfiança em relação à própria população. Em uma era onde a propaganda era uma arte, o governo temia que um reconhecimento da verdade pudesse desencadear um caos social. Assim, no coração da crise, emergia uma pergunta que ressoaria nas mentes de muitos. A questão de até onde estavam dispostos a ir para proteger seu legado é um tema de grande interesse. Enquanto isso, o relógio seguia seu curso, e a situação em Chernobyl se tornava cada vez mais crítica. Os esforços de contenção foram mobilizados, mas a realidade era inegável. O silêncio oficial não podia apagar a contaminação que havia sido desencadeada. Os homens e mulheres que trabalhavam na usina, muitos deles sem conhecimento do perigo iminente, se tornaram os primeiros heróis de uma tragédia que ainda não havia revelado a totalidade de seu horror. Com o passar dos dias, as primeiras vítimas começaram a mostrar sinais de doença, mas a resposta do regime continuava a mesma: o silêncio. A informação era estrangulada em um sistema que priorizava a estabilidade sobre a verdade. Esse jogo de sombras e mentiras não apenas afetaria os que estavam nas proximidades do reator, mas se estenderia a toda uma nação, afetando a confiança do povo em seus líderes. Em meio a esse caos, a comunidade científica internacional começaria a levantar a voz, mas o eco de seus avisos se perderia na névoa da desinformação. A história de Chernobyl se tornaria um testemunho de como o medo do descontrole poderia levar a decisões desastrosas. A pergunta sobre se a história teria sido diferente se houvesse sinceridade desde o início continua a pairar no ar. O impacto dessa tragédia não se limitou às terras devastadas pela radiação. À medida que a verdade começava a emergir lentamente, a necessidade de uma resposta oficial tornava-se cada vez mais urgente. A comunidade internacional, ansiosa para compreender a magnitude do desastre, começaria a realizar sua própria investigação, adentrando em um território onde a verdade e a mentira se entrelaçavam perigosamente. A cada dia que passava, a sombra de Chernobyl se alongava, estendendo sua influência além das fronteiras soviéticas. A evacuação de Pripyat, um ato que poderia ter salvado vidas a princípio, tornaria-se um símbolo da ineficiência e da desconfiança do sistema. A verdade, embora reprimida, começaria a abrir caminho, revelando a complexidade de um desastre que mudaria o curso da história. Assim, o silêncio oficial, que pretendia ser um manto protetor, tornaria-se um eco que ressoaria através do tempo.
À medida que os alarmes internacionais começavam a soar e os habitantes de Pripyat se preparavam para abandonar seus lares, o desastre de Chernobyl se tornaria um fenômeno global. A evacuação da cidade vizinha de Pripyat seria o próximo capítulo desta história, um relato de perda e sobrevivência que marcaria gerações. Essa crise não tardaria a se manifestar na vida daqueles que habitavam a cidade de Pripyat. Às 1h23 da manhã da madrugada do dia 26 de abril de 1986, o silêncio da noite foi rasgado pela explosão do reator número 4 na usina nuclear de Chernobyl, um evento que marcaria o destino de milhares de pessoas. A cidade, construída para abrigar os trabalhadores da usina e suas famílias, se transformou da noite para o dia em um lugar de incerteza e medo. Pripyat, com sua beleza arquitetônica e sua vibrante vida comunitária, se tornava um eco do que havia sido. Os primeiros avisos da gravidade do acidente foram sutis. Nas horas posteriores à explosão, os residentes começaram a notar algo estranho no ar, uma sensação de inquietação que pairava sobre a cidade. No entanto, as informações sobre o desastre eram escassas e manipuladas. O governo soviético, temeroso das repercussões internacionais e da reação de sua própria população, se agarrou à ideia de que tudo estava sob controle. A questão sobre que controle poderia existir diante de uma catástrofe de tal magnitude é um tema de constante debate. A evacuação de Pripyat foi ordenada, embora de maneira tardia. Passaram-se mais de 24 horas desde a explosão, antes que a decisão fosse emitida. Na manhã do dia 27 de abril, os alto-falantes da cidade anunciaram uma evacuação imediata. Em caso de emergência, solicita-se a todos os cidadãos que se preparem para evacuar. Por favor, levem apenas o essencial. As palavras ressoaram nas ruas, mas a mensagem era confusa. A questão sobre o que realmente estavam deixando para trás é um tema de grande interesse. Alguns residentes, incrédulos diante do aviso, resistiram em abandonar seus lares. Pripyat era mais do que uma cidade. Era o lar de suas memórias, sua história, suas vidas. A comunidade estava unida por laços familiares e de amizade. E a ideia de deixar tudo para trás era avassaladora. Mas o tempo era curto, e a urgência da situação começava a penetrar na população. Finalmente, às 14 horas, os ônibus começaram a chegar. A cena era surrealista. Homens, mulheres e crianças se aglomeravam com o pouco que podiam levar: uma mala, um brinquedo, uma fotografia. A cidade, que havia sido um símbolo da prosperidade soviética, se tornava um cenário de desolação. Nunca pensei que isso poderia acontecer, compartilhou uma residente, seus olhos refletindo a dor do inesperado. A forma como se podia aceitar que o lugar onde haviam sido construídos sonhos e esperanças se tornasse um terreno inóspito, é um tema de constante reflexão. À medida que os ônibus se enchiam, os rostos dos evacuados eram um retrato da angústia e do desconcerto. Muitos deles não entendiam a magnitude do perigo que enfrentavam. Pripyat era um lugar que havia florescido sob a promessa de um futuro brilhante, mas agora, essa promessa se desvanecia em um mar de incerteza. Dentro de cada um deles havia a consciência de que essa evacuação não era apenas física, mas também emocional. As ruas vazias, as casas abandonadas, tudo o que conheciam se tornava uma lembrança borrada. Conforme os ônibus se afastavam, uma sensação de perda se instalava no ar. A cidade, que havia sido o lar de 49 mil pessoas, caía em um silêncio inquietante, um eco de risadas e vida que em breve se tornaria um vestígio do passado. Para piorar, o impacto dessa evacuação se estendia além da perda territorial. Tratava-se de um despojo de identidade, de uma separação forçada do ambiente familiar e comunitário. O futuro que aguardava aqueles que deixavam para trás seu lar sem saber se algum dia poderiam retornar é um tema de grande interesse. A evacuação de Pripyat foi apenas o começo de um processo desgastante que afetaria milhares por décadas. Enquanto os evacuados se dirigiam a lugares desconhecidos, o ambiente no ar se impregnava de uma tristeza profunda. A vida continuaria para alguns, mas sua conexão com Pripyat, aquele lugar que uma vez foi um símbolo de esperança, seria irremediavelmente alterada. Nas semanas e meses que se seguiram, a realidade do que havia acontecido em Chernobyl se revelaria lentamente.
a nuvem radioativa começaria a se espalhar, e o impacto da tragédia se faria sentir não apenas na região, mas em toda a Europa. Pripyat, agora um fantasma em meio ao deserto radioativo, se tornaria um símbolo de alerta para gerações futuras, um lembrete das sombras que podem espreitar na busca pelo progresso. E assim, a história de Pripyat não terminou com sua evacuação, mas se entrelaçou com o destino de uma região e do mundo inteiro. A questão sobre o que realmente aconteceu após a evacuação, como a nuvem radioativa se expandiu e quais efeitos teve na saúde daqueles que foram expostos, é um tema de grande interesse. A história de Chernobyl está longe de ter sido contada por completo, e os ecos de seu passado continuam ressoando até os dias de hoje. Essa evacuação, sem dúvida, marcou o início de um enigma que se estenderia além das fronteiras de Pripyat, um mistério que se deslocaria pela Europa como uma sombra. Nas horas e dias que se seguiram à catástrofe de 26 de abril de 1986, uma nuvem radioativa começou a tomar forma, um espectro invisível que se elevava no ar e se dispersava com o vento, levando consigo o eco de um desastre que ainda não havia sido completamente compreendido. À medida que os primeiros raios de sol se filtravam através das densas nuvens, o silêncio começou a ser perturbado por uma inquietante sensação de alerta. Os primeiros alarmes não tardaram a soar, mas não provinham dos funcionários soviéticos, e sim de outros países que, ainda sem conhecer a magnitude do desastre, começaram a detectar níveis anômalos de radiação em seus territórios. A questão de como um evento de tal magnitude pôde passar despercebido na vasta maquinaria do Estado soviético é um tema de constante análise. Foi no dia 28 de abril, 2 dias após a explosão, que a central nuclear de Chernobyl se tornou o epicentro de um mistério que transpassaria fronteiras. Na Suécia, os detectores de radiação na usina nuclear de Forsmark começaram a registrar níveis alarmantes. Os funcionários suecos, desconcertados, se perguntavam de onde vinha essa radiação. As teorias começaram a florescer, e a inquietação se transformou rapidamente em urgentes comunicações diplomáticas. A questão do que havia acontecido no coração da Europa Oriental, e se a escuridão que envolvia a União Soviética também ocultava um segredo que ameaçava toda a humanidade, é um tema de grande interesse. Enquanto isso, o governo soviético mantinha um silêncio quase sepulcral. As autoridades de Moscou, presas na armadilha de sua própria propaganda, tentavam controlar a narrativa. Embora a nuvem radioativa começasse a se disseminar, o Kremlin ainda se agarrava à ideia de que a situação estava sob controle. No entanto, à medida que as evidências se acumulavam no exterior, a pressão sobre o regime se intensificava. A questão de se o poder soviético poderia realmente sustentar por mais tempo essa fachada de segurança é um tema de constante debate. No dia 29 de abril, um dia depois de a Suécia dar o alarme, o governo soviético finalmente se viu obrigado a reconhecer a magnitude do desastre. Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz do Conselho de Ministros, Boris Sherbina, não conseguia ocultar o pânico que começava a se tornar evidente em sua voz. A notícia se espalhou rapidamente, criando um eco de incredulidade na comunidade internacional. A nuvem radioativa, que havia começado sua jornada em Chernobyl, era agora um símbolo de um perigo iminente, um lembrete de que a tecnologia, por mais avançada que fosse, podia se tornar uma arma de destruição em massa. Os relatórios de contaminações radioativas começaram a fluir. Na Polônia, os agricultores começavam a mostrar sinais de preocupação, e na Alemanha, os níveis de Césio-137 disparavam nos registros. A notícia da tragédia se tornava um tema candente na mídia, e os governos, em uma tentativa de proteger seus cidadãos, tomavam decisões rápidas. Um senso de urgência se propagava, e a inquietação pela saúde pública se manifestava em cada canto da Europa. A questão de se a população europeia estava realmente preparada para enfrentar um desastre de tal magnitude é um tema de constante análise. Enquanto as cidades se enchiam de rumores e especulações, a comunidade científica começava a realizar suas próprias investigações. Os dados que chegavam das estações de monitoramento em todo o continente revelavam um panorama desolador.
A poeira radioativa havia se espalhado por milhares de quilômetros, alcançando até as costas da Escandinávia e do Reino Unido. A nuvem radioativa se tornara um fenômeno incontrolável, uma sombra que ameaçava nações inteiras, semeando o medo e a incerteza. À medida que a situação se tornava cada vez mais caótica, o papel da comunidade internacional tornava-se crucial. Reuniões de emergência foram estabelecidas na ONU, onde se discutiam as possíveis repercussões do desastre. A preocupação pela saúde de milhões de pessoas se entrelaçava com um crescente ceticismo em relação ao regime soviético, que havia demonstrado ser incapaz de lidar com a crise. A questão de se este seria o ponto de ruptura que mudaria a percepção global sobre a energia nuclear e a confiança em governos autoritários é um tema de grande interesse. Em meio a esse turbilhão de acontecimentos surgiu uma pergunta inescapável. A questão de qual seria o legado de Chernobyl é um tema de constante debate. A resposta a essa interrogação não se encontrava apenas na história do desastre em si, mas também nas vidas que seriam afetadas por suas consequências. À medida que as semanas se transformavam em meses, o impacto da nuvem radioativa começaria a desvelar um capítulo obscuro, que ia além das fronteiras da Ucrânia. Enquanto a atenção do mundo se concentrava em Chernobyl, logo se tornaria evidente que as repercussões não se limitavam apenas à saúde e à segurança, mas também se entrelaçavam com um sistema global de poder e controle. Nesse contexto, o próximo capítulo desta história revela a coragem e o desespero daqueles que se aventuraram na zona de perigo, enfrentando a radiação em uma tentativa de conter o desastre. A identidade desses liquidadores e os sacrifícios que estavam dispostos a fazer para enfrentar as sombras do passado são um tema de grande interesse. Essa crise não tardaria a assumir a forma de um enigma humano, uma odisseia marcada pelo sacrifício e pelo heroísmo. Enquanto a radiação se propagava como uma sombra ominosa sobre a Terra, milhares de homens e mulheres foram convocados à épica tarefa de conter o desastre de Chernobyl. Eram os liquidadores, um termo que ressoaria na história como sinônimo de bravura e entrega, mas também de tragédia e esquecimento. A mobilização desses indivíduos começou imediatamente, quando a extensão da catástrofe se tornou evidente. Desde os primeiros momentos após a explosão, o regime soviético se viu obrigado a agir e, assim, em um ato de desespero, lançou um chamado às forças armadas, engenheiros, bombeiros e trabalhadores de diversas indústrias. A questão de quem eram realmente esses liquidadores e quais motivações os impulsionaram a enfrentar um perigo tão insidioso é um tema de constante estudo. Muitos deles eram jovens, patriotas, impulsionados por um senso de dever que ia além da mera obrigação laboral. Prometiam-lhes incentivos e recompensas por sua bravura, mas o verdadeiro custo dessa decisão não se revelaria até anos depois. Com o coração na mão, esses homens e mulheres adentraram uma zona que se tornara um campo de batalha contra um inimigo invisível. Em suas mãos carregavam ferramentas que mal podiam conter o poder devastador da radiação. Os liquidadores chegaram à usina de Chernobyl em um ambiente de caos e confusão. As imagens que lhes foram apresentadas eram aterradoras. Um reator em chamas, a atmosfera carregada de fumaça e partículas radioativas. A primeira tarefa que enfrentaram foi a extinção do fogo, uma missão da qual muitos não sobreviveriam. Os bombeiros, em particular, tornaram-se os primeiros heróis do desastre, lutando contra as chamas sem ainda conhecer a magnitude do perigo que corriam. A forma como puderam arriscar suas vidas sem conhecer a ameaça que pairava sobre eles é um tema de constante análise. À medida que a situação se intensificava, o desespero do governo soviético se refletia na urgência de suas decisões. Desde o Kremlin foram enviadas ordens para conter a radiação e minimizar os danos, e os liquidadores tornaram-se a primeira linha de defesa. Enquanto trabalhavam incansavelmente, exigia-se deles um sacrifício que transcendia o físico. No entanto, a falta de informação e a negligência do sistema significaram que muitos deles não estavam adequadamente equipados para enfrentar a radiação. A questão de se esta era uma guerra que podiam vencer é um tema de debate.
Os dias se tornaram semanas, e os liquidadores continuaram seu trabalho, cavando trincheiras, removendo escombros e selando vazamentos de radiação. Cada ação que realizavam era um ato de desafio, um eco da humanidade, em um lugar onde o futuro se tornara incerto. No entanto, o preço que pagaram foi alto. Muitos voltaram para casa com sintomas de doenças graves, e o legado de seus sacrifícios seria eclipsado pelo silêncio e pelo esquecimento. À medida que a crise foi sendo controlada, o número de liquidadores que se reportaram disparou. Estima-se que entre 600 mil e 800 mil pessoas participaram das operações de limpeza e contenção. No entanto, o reconhecimento de sua bravura foi escasso e tardio. Em uma sociedade marcada pelo secretismo e pela censura, suas histórias ficaram relegadas às sombras. A questão do que aconteceu com aqueles heróis que enfrentaram o desconhecido é um tema de constante estudo. O tempo, esse aliado caprichoso da memória, permitiu que algumas das histórias dos liquidadores emergissem. Através de depoimentos e documentários, o mundo começou a vislumbrar o custo humano do desastre. No entanto, o mistério persiste. A quantidade de liquidadores que sofreram em silêncio, sem que seus sacrifícios fossem reconhecidos, e as histórias que ficaram presas no eco da história, esperando para serem contadas, são um tema de grande interesse. Enquanto isso, o legado dos liquidadores continua a ressoar na consciência coletiva. Sua bravura não se mede apenas pelo trabalho que realizaram, mas pelas vidas que salvaram e pelos sacrifícios que fizeram pelo bem comum. À medida que o tempo avança, a memória desses homens e mulheres se torna um lembrete dos perigos do poder nuclear e da responsabilidade que isso acarreta. No entanto, a história de Chernobyl não termina aqui. Com o reator finalmente estabilizado, surgiu a necessidade de selar para sempre o desastre que havia ocorrido. A construção do sarcófago de concreto se tornaria a próxima etapa dessa tragédia, um esforço monumental que refletiria tanto a desesperança quanto a determinação de um país confrontado com seu próprio passado. No limiar da memória, a história dos liquidadores se entrelaça com a narrativa da busca por um legado que perdure além das sombras. Essa crise não tardaria a se transformar em uma corrida contra o tempo, uma luta desesperada contra um inimigo invisível. Em meio ao caos, um novo desafio emergiu: a necessidade de selar o reator destruído, um colosso ferido que exalava radioatividade, ameaçando transformar a atmosfera em um veneno silencioso. Assim começou a construção do sarcófago de cimento, uma obra monumental que se tornaria o símbolo físico da tragédia de Chernobyl. Desde o momento da explosão, o governo soviético compreendeu que o tempo era um luxo que não podiam se permitir. A radiação, como um eco distante de um passado esquecido, deslizava pelo ar, colocando em risco a saúde de milhares. A resposta foi imediata. Engenheiros, arquitetos e trabalhadores se uniram em um esforço titânico, juntando forças em um ambiente onde o medo e a incerteza reinavam. A questão de como conter algo tão voraz, tão incontrolável, é um tema de constante análise. O design do sarcófago, oficialmente conhecido como estrutura de isolamento do reator, não era apenas funcional, era uma declaração de intenções. Com uma mistura de pragmatismo e desespero, foi concebido um esqueleto de concreto que cobriria o reator número 4, criando um sepulcro que prometia conter a radiação. No entanto, os desafios eram imensos. A contaminação radioativa apresentava um risco constante, e os trabalhadores, conhecidos como liquidadores, enfrentavam níveis de radiação que superariam os limites estabelecidos para a exposição humana. O significado do sacrifício, em comparação com o dever de proteger as gerações futuras, é um tema de constante reflexão. Os primeiros passos na construção do sarcófago começaram em maio de 1986, pouco depois do desastre. Em um tempo recorde que parecia desafiar as leis da física e da razão, os liquidadores trabalharam em condições extremas. Equipados com escassos recursos e pouca informação sobre os perigos que os cercavam, esses homens e mulheres se tornaram heróis anônimos, lutando contra um inimigo que não podiam ver. A cena era surrealista. A poeira radioativa flutuava no ar, enquanto o som das máquinas e as vozes dos trabalhadores ressoavam na desolação do que um dia foi um vibrante centro de energia.
A estrutura do sarcófago se erguia, como um titã de cimento, enquanto o vento soprava e levava consigo as histórias daqueles que haviam perdido suas vidas na catástrofe. Os engenheiros enfrentavam constantes mudanças no design, adaptando-se às novas exigências que a situação apresentava. A pressão era insuportável, e cada dia que passava significava uma maior exposição à radiação. A questão de se havia alguma forma de garantir a efetividade dessa obra monumental, ou se seria apenas um remendo temporário diante de um problema eterno, é um tema de constante debate. O sarcófago, finalmente completado em novembro de 1986, erguia-se como uma testemunha muda da tragédia. Com mais de 400 mil toneladas de concreto e aço, a estrutura não apenas prometia conter a radioatividade, mas também servir como um lembrete do custo humano da imprudência. No entanto, nem tudo era otimismo. À medida que os anos passavam, a construção começou a mostrar sinais de deterioração. Vazamentos e fissuras ameaçavam minar a integridade do sarcófago, e a sombra da tragédia continuava a assombrar a região. Os engenheiros que haviam projetado o sarcófago não pararam por aí. Conscientes de que o tempo não era seu aliado, levantaram a necessidade de uma segunda fase nessa luta contra o tempo: um novo e mais resistente container. Este seria conhecido como o novo sarcófago, uma estrutura que se ergueria sobre o original, garantindo que o legado de Chernobyl, um eco de advertência, não se dissipasse na história. A construção do novo sarcófago começou em 2010, um projeto que simbolizava a perseverança e o aprendizado que surgiram das cinzas da tragédia. No entanto, surge uma pergunta inquietante: a questão de se os seres humanos poderiam realmente domar um desastre de tal magnitude é um tema de constante análise. O retorno à zona de exclusão e a criação de uma nova estrutura de contenção não eram apenas um esforço técnico. Era uma jornada em direção à redenção e ao reconhecimento dos erros passados. Nesse contexto, onde o mistério e a ciência se entrelaçam, a história de Chernobyl continua a revelar seus segredos. À medida que o novo sarcófago se ergue, os ecos das lições aprendidas ressoam no presente, lembrando-nos de que a história não para, mas evolui, levando-nos a questionar nosso futuro. Na próxima etapa desta jornada, exploraremos a reação mundial ao desastre de Chernobyl, um acontecimento que não apenas transformaria a percepção da energia nuclear, mas também desencadearia uma onda de inquietude e debate em todo o mundo. O legado que esse enigma deixaria no cenário global é um tema de grande interesse. Essa sombra de incerteza que pairava sobre a Europa não tardaria a despertar um eco de inquietação que viajaria muito além das fronteiras da União Soviética. A explosão do reator número 4 em Chernobyl, que ressoou como um trovão na escuridão da noite, não apenas alterou o equilíbrio da região, mas também lançou uma mensagem aterradora ao mundo, um lembrete dos perigos que espreitavam na era nuclear. Em questão de horas, especialistas e governos de todo o globo começaram a avaliar a magnitude do ocorrido, enquanto a comunidade científica se movia como um relógio em busca de respostas. A resposta internacional ao desastre de Chernobyl se desenvolveu em um contexto repleto de desconfiança e rivalidades. À medida que a nuvem radioativa se deslocava sobre a Europa, os países vizinhos se apressaram a monitorar os níveis de radiação. Na Itália, por exemplo, as estações meteorológicas começaram a registrar níveis anômalos de radiação, o que levou as autoridades a questionar a segurança de suas próprias usinas nucleares. A questão de se esta foi realmente a primeira vez que a humanidade enfrentou tal catástrofe é um tema de constante debate. A história estava repleta de advertências, mas desta vez, o eco daquelas lições esquecidas ressoava com uma intensidade nova e aterradora. À medida que os alarmes soavam em diferentes partes da Europa, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, começaram a coletar dados. No entanto, a falta de transparência por parte do governo soviético complicou enormemente sua tarefa. As informações que chegavam eram fragmentadas e muitas vezes contraditórias. Enquanto os líderes soviéticos minimizavam o desastre, o resto do mundo começava a juntar as peças, uma situação que criava um abismo de desconfiança.
A comunidade científica, ao perceber a gravidade da situação, se tornou um farol de esperança e conhecimento em meio ao caos. Pesquisadores de diversas disciplinas se uniram para estudar os efeitos da radiação e suas consequências a curto e longo prazo. Os segredos que aguardavam nas profundezas daquela crise são um tema de grande interesse. Enquanto o mundo contemplava a magnitude do desastre, o trabalho desses cientistas se tornava uma busca frenética por entender o fenômeno nuclear e seus perigos. O relatório que o governo soviético apresentou à AIEA em maio de 1986 foi uma tentativa de acalmar as águas, mas a comunidade internacional não se deixou enganar. A falta de dados precisos e a minimização dos efeitos reais do acidente geraram desconfiança. Em um mundo cada vez mais interconectado, o desastre de Chernobyl se tornou um símbolo da necessidade urgente de maior transparência e cooperação em questões de segurança nuclear. A questão de como a humanidade poderia aprender com esse enigma é um tema de constante análise. As repercussões de Chernobyl não se limitaram à radioatividade. A crise obrigou os países a reavaliar suas políticas sobre energia nuclear. Na França, por exemplo, a preocupação com a segurança de suas usinas nucleares levou a uma revisão exaustiva dos protocolos de segurança. A comunidade científica, em seu empenho por prevenir futuros desastres, iniciou um diálogo sobre o desenvolvimento de tecnologias mais seguras e eficientes. A questão de se a ciência poderia realmente oferecer soluções para um problema tão complexo quanto a energia nuclear permanece em aberto. Enquanto isso, no seio da comunidade internacional, gestava-se uma mudança sutil mas significativa na percepção pública sobre a energia atômica. As imagens de Chernobyl, com sua desolação e abandono, começaram a constituir um poderoso símbolo de advertência. Organizações ambientalistas como Greenpeace aproveitaram esse momento para intensificar sua campanha contra a energia nuclear, argumentando que o risco superava em muitos benefícios. A narrativa sobre a energia nuclear se tornava mais sombria, e a pergunta sobre até onde a humanidade estava disposta a ir em sua busca por energia emergia com força. Com cada novo estudo, cada novo relatório, a comunidade científica se aprofundava mais no mistério de Chernobyl. Os efeitos na saúde, na ecologia e na economia das regiões afetadas começavam a vir à tona. Milhões de pessoas se perguntavam como um único acidente poderia ter repercussões tão vastas e duradouras. As conversas sobre energia nuclear, antes relegadas a círculos técnicos, se tornaram debates apaixonados em fóruns públicos. A sociedade começava a tomar consciência de que a energia nuclear era uma arma de dois gumes, capaz de proporcionar grandes benefícios, mas também de desencadear catástrofes inimagináveis. À medida que o mundo começava a enfrentar as realidades da tragédia de Chernobyl e suas consequências, não havia volta atrás. A necessidade de uma nova ética na gestão da energia nuclear se tornava cada vez mais evidente. A sombra do desastre se erguia como um lembrete constante de que o progresso sem responsabilidade poderia levar à ruína. Assim, a comunidade científica, impulsionada pela urgência dos acontecimentos, se preparava para compartilhar suas descobertas e lições aprendidas. Em uma reviravolta irônica, o desastre de Chernobyl havia aberto uma porta para a colaboração internacional no campo da segurança nuclear. As lições desse enigma não se limitavam apenas à história, era um legado que precisava ser compreendido para garantir um futuro mais seguro. As repercussões de Chernobyl não se sentiam apenas nas terras contaminadas da Ucrânia, mas ressoavam nos corações e mentes de todos aqueles que compreendiam a fragilidade da vida em um mundo nuclear. A busca por respostas, o desejo de entender e a necessidade de prevenção se tornariam os pilares de uma nova era na energia nuclear. No entanto, as lições aprendidas nessa dura realidade não se limitariam à ciência. Também tocariam as fibras mais profundas da ética e da política. Em breve, o eco de Chernobyl se transformaria em um chamado à ação, impulsionando mudanças que deixariam uma marca indelével na história da energia nuclear. As implicações que isso teria para o futuro são um tema de grande interesse. No próximo capítulo, nos aprofundaremos nas lições aprendidas após o desastre e como elas moldaram as políticas de energia nuclear em todo o mundo. Essa crise não tardaria a desencadear uma série de mudanças transcendentais nas políticas de energia nuclear em nível global.
Chernobyl, um nome que evoca instantaneamente a sombra de um desastre inevitável, se tornaria o epicentro de um novo paradigma na segurança nuclear. A forma como um acidente de tal magnitude pôde transformar não apenas a maneira como a energia nuclear era gerida, mas também a percepção pública e política em relação a ela, é um tema de constante análise. À medida que os ecos da explosão ressoavam pela Europa, a comunidade internacional enfrentava um dilema: como garantir que uma tragédia semelhante não se repetisse? A resposta não seria imediata. Nos meses posteriores ao desastre, as revelações sobre a gravidade da situação em Chernobyl começaram a emergir, criando um torrente de inquietação e desconfiança em relação às autoridades soviéticas e sua gestão opaca do incidente. A necessidade de uma revisão minuciosa dos protocolos de segurança tornou-se imperativa. Uma das primeiras medidas adotadas foi a revisão dos projetos dos reatores nucleares existentes, especialmente o temido RBMK. Este reator, que havia sido considerado um marco da engenharia, ficou exposto à luz das deficiências de seu design. Engenheiros e especialistas nucleares começaram a questionar as características que, em seu momento, haviam sido ignoradas. Assim, foram estabelecidas normas mais rigorosas que obrigavam os países a realizar avaliações de segurança rigorosas e a implementar modificações técnicas essenciais. A questão de se isso foi suficiente é um tema de constante debate. Na União Soviética, a resposta foi mais simbólica do que efetiva. Em 1988, foi estabelecida a Comissão Estatal de Supervisão Nuclear, com a missão de supervisionar e regular a indústria nuclear. No entanto, o legado do acidente de Chernobyl foi um lembrete constante de que a burocracia e a falta de transparência podiam obstruir a verdadeira segurança. As reformas, embora necessárias, muitas vezes eram ofuscadas pela sombra de um sistema que havia priorizado o segredo em detrimento do bem-estar público. Simultaneamente, a comunidade internacional se uniu em um esforço para melhorar a cooperação e a comunicação em questões nucleares. Em 1990, foi realizada a Conferência Internacional de Segurança Nuclear em Viena, onde foram estabelecidos princípios fundamentais que deveriam guiar a operação de usinas nucleares ao redor do mundo. A transparência e a colaboração tornaram-se pilares essenciais para mitigar o risco de futuros desastres. A questão de se esses princípios seriam aplicados de maneira uniforme em todos os lugares, ou se continuariam a existir sombras de desconfiança e desinteresse permanece em aberto. No âmbito da energia nuclear, a resposta a essas perguntas também veio acompanhada de uma mudança na percepção pública. A tragédia de Chernobyl havia semeado o medo na consciência coletiva de muitas nações. Os países que haviam apostado na energia nuclear se encontraram em uma encruzilhada. Por um lado, a urgência de garantir o fornecimento energético em um mundo cada vez mais dependente da eletricidade. Por outro, o temor aos perigos inerentes que acompanhavam a energia nuclear. Essa dualidade levou alguns governos a reconsiderar suas políticas energéticas, dando espaço a um renascimento de fontes de energia renováveis e alternativas. A Alemanha, por exemplo, se posicionou na vanguarda dessa mudança. Em 2002, o país decidiu trilhar um caminho em direção à eliminação gradual de sua frota nuclear, um movimento que ressoou por todo o continente. No entanto, essa decisão não esteve isenta de controvérsias. A questão de se era realmente possível renunciar à energia nuclear sem comprometer o fornecimento energético é um tema de constante debate. As perguntas se multiplicaram, e a busca por um equilíbrio tornou-se um enigma no qual a sociedade deveria participar ativamente. Enquanto isso, outros países continuaram com seus programas nucleares, mas com uma vigilância e um escrutínio muito mais intensos. O impacto de Chernobyl havia deixado claro que a complacência não era uma opção. As lições aprendidas tornaram-se um mantra na indústria, um aviso constante que lembrava a todos os envolvidos que o preço da negligência era inaceitavelmente alto. No entanto, a história não termina aqui. Os efeitos de Chernobyl ressoariam ainda além das políticas e regulamentações. A percepção pública da ciência, da tecnologia e do poder se transformou radicalmente,
impulsionando um movimento em direção à transparência e à responsabilidade que perduraria por décadas. A relação entre a sociedade e a tecnologia nunca mais seria a mesma. Assim, enquanto a sombra do desastre se dissipava lentamente, o mundo se preparava para enfrentar o próximo capítulo de sua história. Um capítulo que exploraria não apenas como Chernobyl havia afetado a política e a percepção pública, mas também os ecos que seu legado havia deixado na própria estrutura da União Soviética. Os segredos que ainda aguardavam nas profundezas desse legado são um tema de grande interesse. A história de Chernobyl estava longe de concluir. O eco da explosão em Chernobyl se estendeu muito além da região de Pripyat, gerando um estrondo que ressoaria nos próprios alicerces do poder soviético. Essa crise não tardaria a se tornar um ponto de inflexão, um catalisador que revelaria as fissuras na fachada do regime. À medida que os detalhes do desastre se tornavam conhecidos, a percepção pública do governo soviético começaria a se transformar, surgindo um descontentamento que há tempo se acumulava nas sombras. No dia 26 de abril de 1986, a catástrofe não apenas liberou radiação, também desencadeou uma série de questionamentos sobre a transparência e a eficiência do Estado. A falta de informações iniciais e a negativa do Politburo em reconhecer a magnitude do acidente geraram desconfiança. A questão de por que o governo escolheu ocultar a verdade e que outros segredos estavam escondidos atrás da cortina de ferro é um tema de constante análise. Essas perguntas começaram a circular entre a população, alimentando um crescente ceticismo em relação às autoridades. A propaganda soviética, que havia sido um bastião de confiança e unidade, enfrentava uma dura realidade. Em vez da força e da invulnerabilidade que haviam sido promovidas, a tragédia de Chernobyl expôs uma vulnerabilidade palpável. Os cidadãos, que outrora viam o Partido Comunista como protetor de seus interesses, começaram a questionar sua capacidade de salvaguardar sua saúde e seu bem-estar. Esse descontentamento não era exclusivo de um único grupo, abrangia desde os operários nas fábricas até os intelectuais nas universidades, todos unidos pelo mesmo temor e desilusão. À medida que a radiação se dispersava, também se dissipava a confiança no sistema. A cobertura internacional do desastre apenas amplificou a percepção do fracasso soviético. Os relatos de meios estrangeiros que contradiziam as afirmações oficiais começaram a penetrar profundamente na consciência coletiva. A questão de como era possível que um país tão avançado em tecnologia pudesse enfrentar um desastre de tal magnitude e ainda assim reagir com uma ineficácia tão avassaladora é um tema de constante debate. A imagem do gigante soviético se fragmentava, e os cidadãos começaram a se perguntar se realmente faziam parte de um modelo de sociedade superior, ou se eram apenas peões em um jogo de poder falido. O descontentamento se intensificou quando os liquidadores, os valentes que arriscaram suas vidas para conter o desastre, começaram a retornar com histórias de dor e sofrimento. Muitos deles foram recebidos não com gratidão, mas com o estigma da doença e do abandono. Esse tratamento, longe de ser o reconhecimento merecido, se tornou um símbolo do fracasso do Estado em cuidar de seus próprios cidadãos. A pergunta sobre que valor tinha a lealdade a um regime que mostrava um desprezo tão evidente pela vida humana ressoava com força. Os anos que se seguiram ao desastre foram testemunhas de uma mudança profunda nos alicerces da sociedade soviética. Grupos de dissidência que antes operavam na clandestinidade começaram a ganhar terreno, alimentados pela desconfiança em um governo que parecia mais preocupado com sua imagem do que com o bem-estar de seu povo. A falta de informações e a verdade oculta sobre as consequências de Chernobyl se tornaram o combustível para o fogo da reforma. Um desejo de mudança, de transparência e, em última instância, de liberdade estava em gestação. Nesse contexto de crescente agitação, Mikhail Gorbachev ascendeu ao poder com sua política de glasnost, uma tentativa de abrir as comportas da comunicação e da verdade. A questão de se essa abertura foi suficiente para reparar o dano causado por anos de opacidade é um tema de constante análise. A sombra do desastre continuava a assombrar, e a incapacidade do regime de lidar com a crise de Chernobyl deixou uma ferida que seria difícil de curar. A catástrofe de Chernobyl não apenas marcou a história da energia nuclear,
tornou-se um símbolo do colapso de um sistema que havia prometido tanto, e no entanto entregou tão pouco. Os eventos que se seguiram à explosão ressoaram no processo que levaria à dissolução da União Soviética em 1991, um momento que mudaria o mapa geopolítico do mundo. À medida que a sombra da usina nuclear se erguia sobre o horizonte, a história não pararia aqui. A contaminação persistente na região de Chernobyl se tornaria um lembrete constante das decisões tomadas em um momento de crise. A luta pela compreensão e pela recuperação do ambiente abandonado seria o próximo capítulo dessa saga, uma jornada em direção à redenção e à memória. As lições que seriam aprendidas desse território marcado pelo tempo e pelo desastre são um tema de grande interesse. A resposta, como sempre, se encontraria nas histórias que ainda aguardam para ser contadas. Essa crise não tardaria a se revelar como um eco persistente. Um sussurro sombrio que continuaria a ressoar na região de Chernobyl, muito depois que a fumaça da explosão se dissipasse. A catástrofe não apenas deixou um vazio na terra e nas vidas de quem a habitou, mas também semeou um legado de contaminação que se estenderia por gerações. À medida que a sombra da radiação pairava sobre as florestas e campos da zona, a pergunta sobre as verdadeiras consequências dessa tragédia emergia com força. A terra que um dia foi fértil e vibrante, lar de uma diversidade de flora e fauna, se tornou um campo de provas para o estudo da radiação e seus efeitos. A contaminação radioativa, um subproduto inevitável da explosão do reator número 4, se dispersou em um amplo raio, afetando não apenas a região imediata de Pripyat e Chernobyl, mas também vastas áreas da Europa. O césio-137, o estrôncio-90 e o iodo-131 se tornaram nomes familiares entre os cientistas e ecologistas, símbolos de um desastre que se recusava a ser esquecido. Os esforços iniciais para descontaminar a zona foram hesitantes e muitas vezes improvisados. As autoridades soviéticas, atrapadas na névoa do secretismo e da desinformação, enfrentaram uma tarefa monumental. A criação da zona de exclusão, uma área que abrange um raio de 30 quilômetros ao redor da usina, foi uma das primeiras medidas drásticas para limitar a exposição à radiação. No entanto, essa decisão deixou uma pergunta no ar: a questão de se realmente poderia ser fechada a porta para um fenômeno que transcendia as fronteiras físicas é um tema de constante debate. Durante anos, a zona se tornou um deserto radioativo, um lugar onde o tempo parecia ter parado. As cidades abandonadas como Pripyat ficaram congeladas no tempo, seus edifícios desmoronando lentamente sob o peso do esquecimento. No entanto, a natureza, em sua inquebrantável resiliência, começou a reclamar o que uma vez lhe pertenceu. Apesar dos altos níveis de radiação, a vida selvagem encontrou um novo lar nesses territórios proibidos. A flora e fauna, longe da intervenção humana, floresceram em um ambiente onde a presença do homem havia sido erradicada. As implicações disso para o futuro são um tema de constante análise. Os estudos sobre a vida selvagem na zona revelaram que, embora a radiação tivesse efeitos adversos, muitas espécies estavam se adaptando de formas surpreendentes. Os cientistas começaram a se perguntar se a natureza, em sua luta pela sobrevivência, poderia oferecer alguma lição sobre resistência e adaptação. No entanto, à medida que a vida se regenerava, a sombra da contaminação continuava presente. Um lembrete constante de que a recuperação total seria um enigma ainda por resolver. No âmbito humano, as sequelas da radiação e da contaminação eram igualmente inquietantes. Os esforços de descontaminação se estenderam além da zona de exclusão, abrangendo áreas afetadas na Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. No entanto, a erradicação completa da radiação era uma tarefa monumental, quase impossível. As técnicas utilizadas variavam desde a remoção da camada superficial do solo até a construção de barreiras físicas, mas todas enfrentavam o mesmo desafio: a própria natureza da radiação, que não desaparece sem deixar rastro. A comunidade científica se adentrou em um labirinto de incertezas. Investigações sobre a exposição a longo prazo revelaram que os efeitos da radiação não se limitavam àqueles que haviam estado no local do desastre.
Os riscos para a saúde, que incluíam câncer e doenças genéticas, se estenderam a gerações futuras, levantando perguntas inquietantes. A questão de como se mediria o custo humano dessa tragédia, e se poderia alguma vez ser restabelecida a confiança na energia nuclear, um pilar do progresso humano, após tal catástrofe, é um tema de constante debate. À medida que o tempo passava, tornou-se evidente que a resposta à contaminação persistente em Chernobyl não era simples nem linear. Os esforços de descontaminação se tornaram um processo de aprendizado contínuo, onde cada passo à frente era seguido pela reflexão sobre o que havia sido e o que poderia ser. A história de Chernobyl se transformou em uma narrativa de advertência e esperança, um lembrete de que a humanidade deve lidar com as sombras de sua própria criação. Enquanto a região de Chernobyl continuava sendo um enigma, um lugar onde a história, a ciência e a natureza se entrelaçavam, surgia uma pergunta crucial. O legado que Chernobyl deixaria para as gerações futuras é um tema de grande interesse. A zona de exclusão, agora um testemunho do passado, aguardava silenciosamente, e sua história estava longe de ter terminado. Com a natureza reclamando o que uma vez foi seu, a próxima parada nesta jornada histórica nos levará a explorar a criação e evolução deste espaço congelado no tempo, um lugar onde o passado e o presente se cruzam de formas inesperadas. Essa crise não tardaria a dar lugar a uma nova realidade, uma que permaneceria presa no tempo. A explosão do reator número 4 não apenas devastou a usina nuclear de Chernobyl, também deu origem à criação da zona de exclusão, uma área de aproximadamente 30 quilômetros ao redor que se transformaria em um enigma em meio à desolação. Este vasto território, selado pelo medo e pela precaução, tornou-se uma testemunha silenciosa da tragédia e, paradoxalmente, um espaço onde a natureza começaria a reivindicar o que um dia foi seu. A decisão de estabelecer a zona de exclusão foi tomada quase imediatamente após o acidente. As autoridades soviéticas, sob o comando do governo central de Mikhail Gorbachev, compreenderam que a radiação havia alcançado níveis catastróficos e que a segurança de milhares de cidadãos dependia da criação de um perímetro que os protegesse do perigo iminente. Em 2 de maio de 1986, apenas uma semana após a catástrofe, foi ordenada a evacuação das cidades próximas, começando por Pripyat, onde os ecos da vida cotidiana se desvaneceram em um piscar de olhos. A questão sobre o que aconteceria com a Terra que agora se tornara um lugar proibido é um tema de grande interesse. No início, a zona de exclusão era uma área de desolação e silêncio. As casas, as escolas e os parques ficaram vazios, frias sombras do que um dia foram. O tempo parecia ter parado, e as imagens de uma vida vibrante se tornaram um eco distante, preso em um ciclo de abandono. No entanto, esse congelamento temporário não seria eterno. Com o passar dos anos, a paisagem começaria a se transformar. A natureza, em sua infinita capacidade de regeneração, começaria a cobrir as marcas do ser humano. A questão de se, nessa desolação, a vida poderia encontrar uma nova forma de florescer é um tema de constante debate. Ao longo das décadas seguintes, a zona de exclusão se tornou um laboratório natural, onde a flora e a fauna prosperaram sem a interferência do ser humano. Animais como cervos, raposas e até ursos vagavam pelo que um dia foram ruas movimentadas. As plantas cresceram em lugares onde antes havia vida humana, e a vegetação reclamou o que lhe pertencia. A questão sobre se é possível que a vida encontre seu caminho mesmo nos lugares mais contaminados, sugere um dilema moral. A questão de se pode considerar um lugar irremediavelmente perdido como um novo lar para a natureza, é um tema de constante análise. No entanto, a história da zona de exclusão não é apenas um relato de regeneração natural, também é um testemunho do sofrimento humano. À medida que os anos passavam, numerosos estudos começaram a surgir sobre a saúde daqueles que habitavam a região antes do desastre. As cicatrizes da tragédia ainda perduravam na memória coletiva dos que foram evacuados. As histórias de suas vidas, interrompidas de forma abrupta, se entrelaçam com o eco da radiação que ainda persiste no solo, um lembrete constante do que se perdeu. A gestão da zona de exclusão tornou-se um desafio para as autoridades.
A princípio, o controle era rigoroso e a entrada da maioria das pessoas era proibida. No entanto, com o tempo, o lugar começou a atrair aventureiros, pesquisadores e curiosos. Os segredos que aguardavam ainda nas profundezas desta terra esquecida são um tema de grande interesse. Cada visita revelava um novo fragmento do passado, um novo enigma que se somava à narrativa de Chernobyl. Fotografias de edifícios desgastados pelo tempo e pela natureza começaram a circular na internet, criando um culto da curiosidade em torno da zona. A história da zona de exclusão não é apenas marcada pela tragédia e pela recuperação, mas também pela luta pela memória. Em meio à desolação, foram estabelecidos monumentos e memoriais, recordações da vida que um dia floresceu aqui. As comunidades afetadas pela evacuação tentaram reconstruir suas identidades neste novo contexto, onde o passado e o presente colidem em uma dança inquietante. Hoje, a zona de exclusão se apresenta como um microcosmo do conflito humano com a natureza e a tecnologia. Enquanto alguns a veem como um lugar de desastre, outros a consideram um símbolo de resiliência. A questão sobre qual é o verdadeiro legado de Chernobyl, se é um aviso sobre os perigos da energia nuclear, ou uma demonstração da capacidade da vida de se adaptar e sobreviver mesmo nas condições mais adversas, é um tema de constante debate. Neste capítulo da história de Chernobyl, a zona de exclusão se ergue como um território de mistério e reflexão, um espaço que desafia nossa compreensão da perda e da regeneração. Em seu silêncio, guarda os ecos de um passado doloroso e, ao mesmo tempo, oferece um vislumbre intrigante do futuro da relação entre a humanidade e seu ambiente. Enquanto exploramos a marca desse desastre na saúde dos afetados, fica a pergunta: a forma como enfrentamos as consequências de nossas ações e as lições que podemos aprender da sombra de Chernobyl são um tema de grande interesse. Essa sombra de incerteza que pairava sobre Chernobyl não tardaria a revelar seus efeitos mais sombrios. À medida que os dias se transformavam em semanas e os meses em anos, o eco da tragédia ressoava na saúde daqueles que haviam sido expostos à radiação, um enigma que a ciência se esforçava para desvendar. Estudos sobre os efeitos na saúde dos residentes e trabalhadores da usina nuclear começaram a surgir, revelando um panorama complexo e aterrador. Os primeiros indícios de problemas de saúde apareceram entre os liquidadores, aqueles valentes homens e mulheres que se apressaram em conter a crise após a explosão do reator 4. Na sua maioria, eram jovens, alguns mal saídos da adolescência, mas a radiação, com sua natureza insidiosa, não discriminava por idade nem por valor. Um estudo realizado pelo Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer revelou que esses heróis anônimos experimentaram um aumento notável na incidência de câncer de tireoide, um efeito direto da exposição ao iodo radioativo. A questão sobre se realmente foi assim, e quantas vidas foram arruinadas no silêncio de um sistema que preferia ocultar a verdade, é um tema de constante análise. Enquanto isso, os residentes de Pripyat, a cidade que um dia foi um símbolo do progresso soviético, também começaram a mostrar sinais de deterioração. Nos anos seguintes à evacuação, um aumento nos problemas de saúde mental se tornou evidente, um eco da angústia e do trauma que acompanhou sua partida abrupta. A angústia pelo desconhecido se misturava com a impotência. Em um contexto onde o conhecimento sobre a radiação era limitado, a incerteza se tornou um companheiro constante. Os segredos que aguardavam ainda nas profundezas de seu sofrimento são um tema de grande interesse. Os estudos epidemiológicos começaram a proliferar, cada um tentando decifrar a conexão entre a exposição à radiação e as doenças que ameaçavam seus sujeitos. Em uma análise do Instituto de Medicina de Chernobyl, foi encontrado que as taxas de doenças cardiovasculares e problemas respiratórios também haviam aumentado na população exposta. No entanto, a comunidade científica enfrentou um dilema. O estigma da radiação e seus efeitos a longo prazo se entrelaçavam com a política, criando um ar de desconfiança. A falta de dados consistentes e a censura imposta sobre o tema complicaram ainda mais a análise. Do outro lado do pano, os pesquisadores se esforçavam para desvendar o mistério da saúde dos afetados.
A Organização Mundial da Saúde, junto com outros organismos internacionais, começou a realizar estudos em grande escala nas regiões afetadas. Um dos relatórios mais completos, publicado em 2006, estimou que o número de casos de câncer que poderiam ser atribuídos ao desastre poderia alcançar os milhares, um número que deixava muitos perplexos. A questão de se realmente se podia quantificar o sofrimento humano em números é um tema de constante debate. A complexidade da saúde pós-Chernobyl também foi afetada pela percepção pública. A estigmatização dos sobreviventes, que eram vistos como portadores de uma maldição invisível, dificultou sua reintegração na sociedade. Em um canto da história, os afetados lutavam não apenas contra as doenças físicas, mas também contra um sistema que parecia tê-los esquecido. Cada caso de câncer, cada doença, se tornou um lembrete da falta de resposta adequada e do silêncio que cercava o desastre. Com o tempo, o estudo dos efeitos na saúde dos afetados se tornou um campo de pesquisa em si mesmo, uma busca para compreender como o corpo humano pode resistir e sucumbir ao veneno da radiação. Nesse contexto, surgiram vozes que clamavam por uma investigação mais profunda e transparente. Especialistas em saúde pública argumentaram que era necessário um enfoque mais holístico, que incluísse não apenas a saúde física, mas também a saúde mental, a qualidade de vida e o bem-estar geral daqueles que haviam sobrevivido. No entanto, as sombras da política continuavam a se projetar sobre essas investigações, limitando a informação e dificultando a criação de um verdadeiro compêndio de dados sobre a saúde dos afetados. A questão sobre quais lições poderiam ser extraídas dessa tragédia, e como a comunidade internacional poderia garantir que um desastre semelhante nunca mais se repetisse é um tema de grande interesse. Em meio a essa busca por respostas, Chernobyl se tornava um símbolo não apenas de uma catástrofe nuclear, mas da luta constante pela verdade e pela justiça. A saúde dos afetados se tornou um testemunho da resiliência humana, mas também um lembrete dos perigos da desinformação e da falta de transparência. Enquanto os ecos da tragédia continuavam a ressoar, uma nova narrativa começava a tomar forma. As histórias daqueles que sobreviveram à tragédia de Chernobyl se entrelaçavam com a cultura popular, transformando-se em uma reflexão sobre a natureza humana e a memória coletiva. No próximo capítulo, exploraremos como o desastre se tornou um fenômeno cultural, deixando uma marca indelével na arte, na literatura e no cinema. A forma como os artistas e cineastas interpretaram esse legado sombrio e poderoso é um tema de grande interesse. Essa sombra de Chernobyl não apenas paira sobre a história da energia nuclear, mas também deixou uma marca indelével na cultura popular. Desde os primeiros dias após o desastre, a tragédia se tornou um enigma que fascinou escritores, cineastas e artistas, que encontraram nela um poderoso símbolo dos medos contemporâneos sobre a tecnologia e a natureza. A questão de como é possível que um evento tão devastador continue ressoando em nossas narrativas modernas é um tema de grande interesse. Os ecos da explosão do reator número 4 se manifestaram de diversas formas ao longo dos anos. Na literatura, obras como Chernobyl Prayer de Svetlana Alexievich transportam o leitor para as paisagens desoladas de Pripyat, onde o passado se sente presente, e a voz dos sobreviventes conta histórias de perda e resistência. Através de sua prosa única, Alexievich não apenas documenta a tragédia, mas também dá vida aos fantasmas daqueles que viveram o horror, convertendo seu testemunho em um ato de memória coletiva. As revelações que essas histórias nos oferecem sobre a fragilidade da vida humana frente à arrogância tecnológica são um tema de constante análise. O cinema, por sua vez, explorou o desastre de diversas perspectivas, criando produções que vão desde documentários até ficções de terror. A aclamada minissérie Chernobyl, produzida pela HBO, não apenas conseguiu captar a atenção do público mundial, mas também levou a uma nova análise sobre a verdade e a mentira em torno da catástrofe. Através de suas impactantes dramatizações, a série apresenta o caos e a confusão daquela noite fatídica, enquanto, ao mesmo tempo, sublinha a burocracia e a desinformação que cercaram a resposta inicial. A questão de se essa representação foi fiel aos fatos ou uma interpretação dramatizada destinada a cativar a audiência é um tema de constante debate.
No entanto, não se pode falar do impacto de Chernobyl na cultura popular sem mencionar sua influência no âmbito dos videogames. Títulos como STALKER, Shadow of Chernobyl, transformaram a zona de exclusão em um cenário de exploração e aventura, onde os jogadores enfrentam criaturas mutantes e fenômenos inexplicáveis. Este universo fictício, embora distópico, convida à reflexão sobre os perigos que ameaçam a humanidade quando brinca com forças que não compreende. A questão de até que ponto a ficção pode servir como um espelho de nossa realidade é um tema de grande interesse. No âmbito da música, o eco de Chernobyl encontrou seu caminho nas letras de diversas canções que abordam o medo do desconhecido e as consequências da tecnologia descontrolada. Bandas de rock e artistas de diversos gêneros utilizaram a tragédia como uma metáfora para explorar temas mais amplos de desumanização e perda. Nesse sentido, a música se torna um veículo para a catarse, canalizando a dor e o sofrimento daqueles que foram afetados. A questão de se a arte tem o poder de curar as feridas do passado é um tema de constante debate. Além de sua representação nas artes, Chernobyl tem sido um tema recorrente em documentários que buscam desvendar não apenas os fatos do desastre, mas também as lições que podem ser extraídas dele. Filmes como Chernobyl: A Staged Disaster e The Battle of Chernobyl exploraram os aspectos técnicos e humanos do acidente, tentando oferecer uma visão mais completa do que realmente ocorreu. Nesse sentido, o documentário se torna um meio para educar e lembrar, uma tentativa de assegurar que a história não se repita. A forma como podemos garantir que as lições aprendidas permaneçam vivas na memória coletiva é um tema de grande interesse. O fenômeno Chernobyl também inspirou um crescente interesse pelo turismo obscuro, onde aventureiros e curiosos se aventuram na zona de exclusão para experimentar em primeira mão as ruínas do que um dia foi uma cidade vibrante. Esse fenômeno levanta questões éticas e morais sobre a exploração do sofrimento alheio e a curiosidade humana. A questão de se é correto visitar um lugar marcado pela tragédia com fins recreativos, ou se trata-se de um ato de respeito e homenagem aos que sofreram, é um tema de constante debate. Enquanto a cultura popular continua reinterpretando e revisitando o desastre de Chernobyl, a pergunta sobre que legado estamos construindo a partir dessa tragédia persiste. Em um mundo onde os medos sobre a energia nuclear e suas consequências continuam sendo relevantes, a representação de Chernobyl em meios de comunicação, literatura e cinema atua como um lembrete constante da fragilidade de nossa existência e da necessidade de uma abordagem responsável em relação à tecnologia. Assim, enquanto as sombras de Chernobyl continuam a infiltrar-se em nossa cultura, é fundamental lembrar que essa história não se detém no passado. Ao olhar para o futuro, devemos considerar como a natureza começou a reivindicar o que uma vez foi seu, desafiando as noções de desastre e regeneração. No próximo capítulo, exploraremos o surpreendente renascimento da natureza na zona de exclusão, onde a vida encontra seu caminho através das fendas do horror. Essa crise não tardaria a revelar um aspecto surpreendente e quase enigmático do desastre de Chernobyl, a recuperação da vida selvagem na zona de exclusão. Enquanto os ecos do horror ressoavam nas memórias dos sobreviventes e as cicatrizes radioativas marcavam a paisagem, a natureza começava a reivindicar o que um dia foi seu. Um fenômeno insólito se manifestava neste lugar, onde a mão do homem havia semeado a destruição, e paradoxalmente, a vida começava a florescer. A zona de exclusão, que se estendia por 30 quilômetros ao redor da usina nuclear, foi concebida como um espaço de isolamento, uma tentativa desesperada de conter a radiação e proteger o mundo exterior. No entanto, à medida que os anos foram passando, esse território se transformou em um refúgio para muitas espécies que antes eram escassas ou estavam em perigo. Veados, lobos, ursos e diversas aves encontraram neste vasto paisagem abandonada um lar seguro, longe da caça e da destruição provocada pelo ser humano. Os estudos realizados por ecologistas e biólogos revelaram um fenômeno fascinante. A biodiversidade na zona de exclusão aumentou de maneira notável. A questão sobre o que isso significa para nossa compreensão da natureza e sua capacidade de regeneração é um tema de constante análise.
À medida que as comunidades animais e vegetais se adaptavam a um ambiente que, embora contaminado, oferecia menos pressão humana, começaram a surgir perguntas profundas sobre a relação entre os seres humanos e o meio ambiente. A questão de se, em sua ausência, a natureza tem a capacidade de se restaurar, mesmo em um lugar marcado pela tragédia, é um tema de grande interesse. Os especialistas debateram se essa recuperação pode ser considerada um sinal de esperança ou um aviso. A vida selvagem prosperando em Chernobyl levanta questionamentos sobre a resiliência do ecossistema e o impacto da atividade humana no ambiente natural. Alguns cientistas sugerem que esse fenômeno poderia oferecer lições valiosas sobre conservação e gestão ambiental em um mundo cada vez mais ameaçado pela poluição e pelas mudanças climáticas. No entanto, outros alertam que a presença de vida em um lugar tão contaminado também levanta um dilema ético. A questão de se devemos celebrar a vida que emerge em um ambiente que continua sendo perigosamente radioativo é um tema de constante debate. A vegetação cresceu de maneira densa, cobrindo as cidades e edifícios que um dia estiveram cheios de vida. A natureza, em sua incessante busca por equilíbrio, começou a tomar posse dos espaços que lhe foram arrancados. Nas ruínas de Pripyat, as ruas estão invadidas por árvores e trepadeiras, criando uma paisagem que evoca tanto a beleza quanto a melancolia. Esse renascimento, no entanto, não está isento de sombras. A radiação persiste, e os estudos demonstraram que alguns animais apresentam anomalias genéticas e problemas de saúde, o que levanta um dilema moral sobre o custo dessa recuperação. Os relatos de cientistas e exploradores que ingressaram na zona de exclusão contribuem para esse complexo mistério. À medida que documentam a flora e fauna que habitam esse espaço, encontram uma dualidade, um ecossistema vibrante e ao mesmo tempo um lembrete constante da tragédia que o precedeu. Em suas palavras, percebe-se a fascinação pelo milagre da vida, mas também o respeito pela memória daqueles que sofreram as consequências da catástrofe. A questão de como reconciliar a maravilha da natureza que renasce com a lembrança da devastação que a causou é um tema de constante análise. Os debates sobre o significado dessa recuperação têm ressoado em conferências e publicações científicas. Alguns argumentam que a zona de exclusão deveria ser vista como um laboratório natural, um espaço onde a humanidade pode aprender sobre os limites da resiliência ecológica. Outros, no entanto, alertam que o legado de Chernobyl não deve ser esquecido nem minimizado. A vida que floresce neste lugar deve ser um lembrete constante da fragilidade do nosso entorno e da necessidade de protegê-lo de nossa própria mão destrutiva. Com o passar do tempo, Chernobyl deixou de ser apenas um símbolo de desastre nuclear para se tornar um enigma que desafia nossa percepção da natureza e da intervenção humana. A vida selvagem que prospera no coração da zona de exclusão nos convida a questionar nossas crenças e a refletir sobre o papel que desempenhamos no delicado equilíbrio da Terra. A questão de se a história de Chernobyl não é apenas um aviso sobre os perigos da energia nuclear, mas também um chamado à ação para a conservação e o respeito pelo mundo natural, é um tema de grande interesse. À medida que a natureza se reconfigura neste paisagem de sombras e ecos de tragédia, surge a pergunta inevitável: a questão de que legado Chernobyl deixará para as futuras gerações é um tema de constante debate. A resposta pode ser mais complexa do que parece, e o eco dessa história ainda ressoa nos corações daqueles que buscam compreender seu significado. Enquanto a vida na zona de exclusão continua seu ciclo, um novo capítulo se aproxima. A memória e o legado de Chernobyl não se concentram apenas no desastre, mas também nas lições que podemos aprender para o futuro. Com o tempo, a história deste lugar se entrelaçará com a consciência global sobre a segurança nuclear e a preservação do meio ambiente, enquanto nos adentramos no próximo capítulo deste relato, onde exploraremos a importância de lembrar Chernobyl e seu legado na segurança nuclear e na consciência ambiental global. A zona de exclusão, imortalizada na memória coletiva, é um eco da tragédia que se desatou em uma noite fatídica de abril de 1986. Enquanto os ecos do desastre reverberavam pela Europa, o mundo enfrentava um enigma:
a questão de como um acidente de tal magnitude pôde ocorrer em um sistema que prometia segurança e progresso é um tema de constante análise. A sombra de Chernobyl não apenas paira sobre a Terra contaminada, mas se infiltrou na consciência global, transformando nossa relação com a energia nuclear e o meio ambiente. À medida que a poeira radioativa começou a assentar, as perguntas surgiram como fantasmas. A questão sobre o que realmente significa a segurança nuclear em um mundo onde a falha humana e o projeto defeituoso podem coexistir é um tema de constante debate. As decisões que levaram ao desastre foram o resultado de uma série de escolhas, impulsionadas pela ambição e pela negligência, que haviam sido enquadradas em um contexto de segredo e desinformação. A falta de comunicação entre os engenheiros da usina e os altos escalões do Partido Comunista da União Soviética é um lembrete de que o conhecimento e o poder devem coexistir em um delicado equilíbrio. A memória de Chernobyl serve como um farol, iluminando o caminho para uma nova era de consciência ambiental. Nas décadas que se seguiram, o desastre provocou uma mudança paradigmática nas políticas de energia nuclear. Nos anos posteriores, a comunidade internacional foi forçada a reavaliar suas abordagens em relação à energia atômica. A criação de novas regulamentações e protocolos de segurança foi uma resposta à demanda por maior transparência e responsabilidade. A questão de se isso é suficiente é um tema de constante debate. As lições aprendidas ressoaram nas salas de conferências e laboratórios de todo o mundo, onde se discutem os limites da tecnologia e a ética de seu uso. A pressão para produzir energia de maneira eficiente e rápida levou a um dilema moral. A questão de se a humanidade pode se dar ao luxo de ignorar a história, ou se devemos gravitar em direção a um futuro mais seguro e sustentável, é um tema de constante análise. À medida que o mundo abraça a energia renovável como uma alternativa, a sombra de Chernobyl persiste, lembrando-nos de que o custo do progresso pode ser um preço muito alto. O legado de Chernobyl também se manifesta na própria natureza. A surpreendente recuperação da vida selvagem na zona de exclusão deu origem a um fenômeno que muitos consideram um símbolo de resiliência. Enquanto as espécies retornam a uma paisagem que os humanos abandonaram, surge uma pergunta inquietante: a questão do que isso nos diz sobre a relação entre o homem e a natureza, e se o desastre, em sua essência, pode ser um renascimento para a Terra que uma vez foi devastada, é um tema de constante debate. No entanto, o impacto humano não se limita à flora e fauna. As histórias dos liquidadores, aqueles valentes que se lançaram ao abismo radioativo para conter o desastre, são um lembrete do sacrifício e da dedicação. A questão do que acontece com seu legado é um tema de grande interesse. Muitos deles sofreram em silêncio, enfrentando doenças e um estigma que perdura até hoje. A luta pelo reconhecimento e pela justiça continua, suas histórias são um eco da tragédia que não deve ser esquecida. Na cultura popular, Chernobyl encontrou um lugar na narrativa global, desde documentários até séries de televisão. Essas representações permitiram explorar o horror e a complexidade do desastre, despertando uma nova geração para as realidades da energia nuclear. A questão de se a dramatização é suficiente para captar a essência do que realmente ocorreu, é um tema de constante debate. A responsabilidade de lembrar e aprender com Chernobyl recai sobre nós, como indivíduos e como sociedade. Enquanto contemplamos o legado de Chernobyl, é fundamental lembrar que a memória não é apenas um exercício passivo. É um ato de resistência, uma forma de honrar aqueles que foram afetados, e uma oportunidade para construir um futuro mais consciente. A tragédia nos deixou uma mensagem clara: o risco de ignorar o passado é um caminho que leva à repetição de erros. Em última análise, a questão de que legado desejamos deixar é um tema de constante reflexão. A memória de Chernobyl não deve ser apenas um lembrete do que se perdeu, mas também um ponto de partida para um diálogo renovado sobre energia e meio ambiente. Sempre que olhamos para o futuro, devemos ter em mente as lições da história e a responsabilidade que carregamos como guardiões do nosso planeta. Assim, neste cruzamento entre memória e legado, paira a pergunta final: a questão de se seremos capazes de transformar o eco de Chernobyl em um hino de esperança e precaução para as gerações futuras, reside em nossa capacidade de lembrar, refletir e agir.
Nesta jornada em direção à compreensão, Chernobyl se torna um símbolo não apenas de um desastre, mas da possibilidade de um renascimento, de um futuro onde o conhecimento e a responsabilidade caminhem lado a lado, iluminando o caminho para um mundo mais seguro.